Olha ela, gente! De cenário novo! Tunte, tunte. Se eu não ganhar, gente, um like de vocês agora, irmão e irmã, não sei de quem que eu vou ganhar, pelo amor de Deus, vamos valorizar essa professora que sempre está investindo em qualidade para aqui pro YouTube. E antes de eu começar a correção dessa redação da UniOeste, vamos adivinhar, Itnes? Vamos! Ô, gente, olha só. Então vamos lá. A correção é de um artigo de opinião para a UniOeste, tá? E aí a filha colocou aí a proposta é sobre o etarismo, né? E ela colocou como título o seguinte: Idosos, a realidade desses abandonados. Esse aí foi o título do artigo de opinião dela. Tudo bem? Então vamos lá. Ela fez uma introdução, um primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão, tá bom? Deixou algumas linhas aqui ao final. Vamos ver então o que poderia ter aprofundado. Muita atenção também para não deixar esses espaços aqui em branco ao final das linhas, tá bom? Todos nós conhecemos alguém de mais idade, com diversas experiências de vida para contar, sejam eles avós, bisavós ou apenas um amigo. Mesmo que às vezes eles não digam, muitos se sentem rejeitados, abandonados e largados pela sociedade e até mesmo por sua própria família. Infelizmente, consigo relatar inúmeros motivos para o etarismo ainda se perpetuar em nosso país. Mas o principal seria a falsa ideia de que essa geração já está ultrapassada. Então, olha só. Você poderia ter apresentado, meu amor, um pouquinho mais de autoria, um pouquinho mais de expressividade, um pouquinho mais aí de conhecimento, sabe? No sentido assim de trazer informações de outras áreas do conhecimento para a redação. Isso porque quando você acaba não iniciando essa redação de uma forma mais autoral, o seu artigo fica mais do mesmo. E nós não podemos ter mais do mesmo no artigo, né? Por quê? Porque quanto mais autoria você apresentar, quanto mais conhecimento de mundo você demonstrar, quanto mais domínio do conteúdo e quanto mais persuasiva você for, melhor. Então cuida, né, para você não iniciar aí o seu texto com a seguinte informação: todos nós conhecemos. Quem que disse? Tá? Isso é senso comum. Quem disse que todos nós conhecemos? Tá? Então, você tem que cuidar para você não generalizar e não trazer informações que não possam ser comprovadas, tá bom? Além disso, quando você fala assim, ó, consigo relatar inúmeros motivos para o etarismo ainda se perpetuar. Por que que você consegue? Quem é você, tá? Qual é o seu conhecimento, tá? Como que você sabe disso? Então, é importante que a sua máscara social ela seja aplicada no seu texto de uma maneira bem efetiva para justamente você conseguir aí comprovar essa afirmação, para você conseguir comprovar o seu posicionamento. Tá? Então, reveja essa máscara social para que não fique aí deslocado e essa afirmação ela fique voando no texto. E lembre-se também de trazer o conceito de etarismo, tá? O etarismo, ele não é algo totalmente conhecido, tá? Não são todas as pessoas que conhecem o conceito de etarismo. Então, o ideal seria aí você apresentar o conceito de etarismo e desenvolvê-lo, apresentá-lo no texto. Tudo bem? Além de ser um pensamento preconceituoso, acaba gerando, então sempre evita a construção acaba gerando, acaba fazendo, acaba dormindo, acaba bebendo. Então o correto é gera, tá? Sentimentos de culpa e solidão.
Soube por experiência própria, quando fui a uma casa de repouso e os pacientes que lá estavam, na maioria, só conseguiam pensar e falar como sentem a falta de seus entes queridos. Olha lá, antes de eu continuar essa afirmação, eu quero que você cuide aqui, ó. Aqui, gente, nós temos um problema de erro de coerência, né? De progressão no texto. Inclusive, pode até ser considerado um erro de retomada. Isso porque não se sabe a qual termo ela está se referindo. Qual pensamento ela está se referindo? Ai, Pri, é o pensamento de que essa geração está ultrapassada. É o pensamento do etarismo, entendeu? Então, assim, ó, como nós não conseguimos comprovar realmente qual é o termo que você está se referindo, aqui fica confuso. E aí o gancho semântico ele não se efetiva. Pelo fato de o gancho semântico não se efetivar, você pode ser penalizada aqui e será penalizada por isso, tá? Então tem que ter cuidado para não repetir isso no dia da prova. E aí, quando você traz aqui, ó, quando fui a uma casa de repouso e os pacientes que lá estavam. Então, qual que é a articulação disso? Significa que todas as pessoas que são vítimas desse preconceito são colocadas em casas de repouso? Ou significa que todos os que estão na casa de repouso são vítimas do etarismo? Compreende? Então, assim, é importante que você tenha esse cuidado aí no seu texto, justamente para você não se contradizer ou para você trazer informações que não estejam claras para o seu corretor. Se elas não estiverem claras para o corretor, meu amor, ele não vai compreender e você vai ser penalizada por isso, tá? Então, assim, ó, esse preconceito, ele não acontece apenas com pessoas que estão em casas de repouso. Ele acontece com pessoas que estão, por exemplo, é, no trabalho, que estão namorando, que estão em casa. Então, esse problema ele é algo habitual e que não afeta apenas as pessoas que estão nessas casas de repouso. Sentem que grande parte do abandono é culpa deles. Diversos são colocados em asilos por conta, tá? Então sempre evita usar o por conta, substitua por devido a, tá? Devido a parentes insensíveis que ou não sentem compaixão ou não estão dispostos a cuidar de alguém que pode ou não estar doente, tá? Então aí cuidado com essa repetição excessiva. E veja que você não está trazendo foco no tema, que o tema era sobre o etarismo, não o abandono de idosos ou o fato de você não conviver mais com idosos ou algo nesse sentido, tá? Então é importante aí que você tenha esse cuidado, especialmente com a interpretação do tema, tá? Então, assim, ó, interpretar bem o tema significa trazer a abordagem solicitada pela proposta e nada além disso ou menos do que isso, tudo bem? Ao invés de receberem amor e compaixão por familiares, ganham o exílio da vida de quem mais ama. Aqui, ó, você acabou indo muito além da proposta, tá? Você tá falando mais assim dessa questão do abandono de idosos, né? Da falta de cuidado, até mesmo assim, essa questão de não convivência, tá? E aí, olha só. Você traz um monte de informação, você comenta de várias formas, mas você não sustenta essas afirmações. O que seria sustentar? Seria comprovar essas afirmações com dados, fatos, exemplos, mostrar por A mais B que isso que você está afirmando realmente é o que acontece, que isso realmente faz parte da vida e que não é apenas um caso isolado ou que você está trazendo isso da sua cabeça, entendeu? Então, assim, ó. Como que o etarismo, e lembre-se de que você ainda nem trouxe o conceito dele, né? Como que o etarismo se materializa, como que o etarismo se materializa e como que ele afeta o bem-estar desses idosos, tá? Então, assim, ó,
até o título, ó, a realidade desses abandonados. O etarismo não diz respeito apenas a esse abandono. Aliás, ele não se relaciona a abandono, ele se relaciona a preconceito, a essa questão de você tratar o idoso mal, de você achar que ele não serve mais para nada, de que ele não serve para o trabalho, de que ele não serve, né, para fazer mais nada na sociedade. Então, ele é visto aí como um ser que não gera mais valor e que não merece mais conviver na sociedade, tá bom? É inegável o fato de que milhares de pessoas os deixam invisíveis perante a sociedade, ao ir ao encontro da falta de auxílio e apoio que contribuem para a exclusão dos mesmos, tá? Então aqui, ó, esse trecho acabou ficando muito confuso quando você fala assim, ó, ao ir ao encontro da falta de auxílio, como assim, né? Do que você está falando, tá? E aí, quando você vem aqui, ó, e usa mesmo, tá? Não deve se usar mesmo e mesma para retomar. Mesmo e mesma não retoma, tá? Ao chamá-los de incapacitados, não poderia me geirar outra coisa a não ser revolta. Evita usar coisa na redação, tá bom? E também para pessoas que, assim como eu, se importam em dar voz e visibilidade a quem mais precisa. A sua máscara ainda não ficou clara. Quem é você? Você trabalha com essas pessoas? Você vive nas casas de repouso? Você é um jornalista? Você é um assistente social? Quem é você para ajudar essas pessoas? Tá? E como que você dá voz e dá visibilidade a essas pessoas? Como que você faz isso? De que maneira que você faz isso? Entende? Com tantas histórias para contar, com tantos sonhos ainda para realizar, os motivos para deixá-los de lado são tão desumanos quanto qualquer outra pessoa. Quais são esses motivos? Como assim? Tá bom? Então, assim, ó, é importante que você reveja a sua máscara social, reveja o posicionamento que você escolheu, reveja os argumentos que você escolheu, organize o seu texto no sentido de convencer o leitor do seu posicionamento. Então pense, como que eu sei que o etarismo é um problema? Como que eu sei que as pessoas idosas sofrem em decorrência disso? Quais são as consequências que afetam essas vítimas? E aí você tem que entrar com estratégias argumentativas, trazendo dados, trazendo exemplos, trazendo fatos, trazendo situações. Você precisa trazer a contra-argumentação, você precisa trazer a ironia, você precisa trazer a sua máscara social de uma maneira mais efetiva. Então, é nesse sentido que você precisa organizar e estruturar o seu texto, tá bom? Quais são os argumentos que você utilizou e com base em quais informações que você convenceu o leitor do seu posicionamento, tá bom? Diante de tais expostos e relatos, considero que o sentimento de tristeza, quase que unânime entre os mais velhos, é o nosso mal do século. Assim, aplicam-se o senso comum e a empatia com o próximo. Todos iremos envelhecer um dia, e com essas duas coisas, o que, né? Poderíamos nos libertar dessa cegueira, calcada na nuvem de ódio que nos cerca, e nos aproximarmos socialmente cada vez mais. O cada vez mais ele é considerado senso comum, então evita usar na redação, evita trazer aí no seu texto o cada vez mais. Dar mais dos mais carentes e necessitados de amor, tá? Essa sua conclusão, ela acabou ficando muito utópica e ela não ficou relacionada com o tema, tá? Então, olha só, o que pode prejudicar vocês, gente, é vocês não compreenderem a proposta, é vocês fugirem do tema, tá? É vocês tangenciarem a proposta. Então, veja bem, qual é o posicionamento que você vai levantar?
Ah, eu vou trazer que o posicionamento diz respeito, né? O meu posicionamento diz respeito ao fato de que o etarismo ele é um problema. Por quê? Porque muitos idosos são vítimas de chacota, muitos idosos são vítimas de preconceito, muitos idosos são vítimas de piadinhas, muitos idosos são vistos como pessoas que não acrescentam mais à sociedade e que por isso devem ser descartados. Mas cuidando com a linha tênue entre abandono e preconceito. Por quê? Porque o etarismo diz respeito ao preconceito e não diz respeito a esse abandono necessariamente, tá bom? Então nós precisamos aí fazer alguns ajustes na sua compreensão do tema para que você consiga realmente aí aprofundar o seu texto e desenvolver a redação dentro daquilo que a proposta solicita, tá bom? A nota da redação será dada apenas à aluna. Lembrando que eu ainda tenho vagas para o meu curso da UniOeste. Você só precisa acessar o www.profaprisatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!